Cheguei, minhas deusas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de noite agora, transmitindo ao vivo. E como eu quero ler o oráculo para vocês, eu vou chamar as minhas deusas, né? Vou chamar as minhas deusas que estão em casa de boa, buscando às vezes uma informação, uma luz, uma clareza, um beregundê, um beregundá. Eu saio chamando todo mundo. Vou clicando aqui. Quem colar, colou. Quem vier, veio. Eu vou chamando. Vou chamando. Cadê minhas deusas? Vou chamando. Quem quiser vir, venha. Né? A gente nunca sabe quem pode querer uma resposta das deusas nessa noite de hoje. Eu particularmente amo fazer live à noite. E a nossa conversa hoje ela é muito importante, porque para além de ler as nossas cartas, o nosso oráculo, como a gente tem o hábito de fazer aqui, não é isso? Seja muito bem-vinda, Lu! Além de ter essa conversa sobre as deusas, a mensagem da deusa para nossa semana, nós estamos numa semana de lua crescente. Hoje, especificamente, a lua está crescente em Leão, trazendo à tona o poder de ter o poder, né? Leão, ele é a própria representação do poder, mas não só isso, mas também o protagonismo, o ir para frente, o ir se mostrar, ao mesmo tempo que nos questiona a respeito do existir através da validação do outro, fazer se tiver o outro assistindo, né? Leão, ele é um signo que fala de protagonismo, de brilho, de poder pessoal, mas ele também traz questionamentos a respeito da necessidade de ser visto pelo outro, ser vista pela outra. E aí, pensando nisso, quero dizer, inclusive, para quem está chegando agora, para quem está assistindo a live minha pela primeira vez, que o que eu trago de assunto são os temas que, de alguma forma, aparecem mais de uma vez no meu consultório. Eu sou psicóloga, eu sou terapeuta holística, eu atendo de modo online e presencial. Alô, povo de Lauro de Freitas, estou indo sábado atender vocês de modo presencial, minhas deusas de Salvador. Estarei atendendo presencial, mas eu também atendo online ao longo da semana. E os temas que mais aparecem em consultório me chamam a atenção. E aí é através desse movimento quântico do campo do meu consultório que eu escolho os temas para a live. E aí o processo de morte e renascimento ficou vivo, não só na minha vida, porque eu vivi, de fato, um luto real, muito recente, mas, curiosamente, isso também se manifestou no consultório e na vida de outras clientes de outras formas. Mas eu percebi que, de modo coletivo, muitas das mulheres que eu estava atendendo estavam vivendo o processo de morte e renascimento. Seja uma morte de uma parte da sua personalidade, a morte de um relacionamento, a morte de um emprego, a morte de um comportamento. E aí esse tema morte ficou muito presente. Então a nossa live de hoje, quando eu falo para vocês a respeito de inconsciente, eu quero trazer para vocês de modo simbólico o que a psicologia junguiana fala sobre morte e renascimento. Morte, e aí eu já começo a live, tá, gente? Eu já começo a live, quem tiver ao vivo, ótimo, quem não tiver, vai pegar o reprise, tá tudo certo. Mas sem muita enrolação, porque nosso tempo é valioso, é riquíssimo. Quando eu falo para vocês de morte e renascimento numa perspectiva de entendimento do nosso inconsciente, esse danado desse inconsciente que prega peças na gente, que muitas vezes faz a gente se contradizer, que faz a gente entrar em circunstâncias, às vezes, desafiadoras, contra a nossa própria vontade racional. O nosso ego quer determinada coisa, está claro, né? Quero ficar rica, quero ganhar 1 milhão. E rica eu já sou, né? Mas
Quero ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, quero ficar bilionária, trilionária. Mas o inconsciente faz o quê? O exemplo esdrúxulo, tá, gente? Porque a maioria dos... Boa noite, Debbie! Que bom que você tá aqui, minha deusa, na nossa escola da mulher selvagem. Se empoderando também, trazendo movimento para essa escola. Eu amo. Fique até o final que vai ter leitura de oráculo, viu? Vaninha também, fique até o final. Então, quando esse inconsciente prega peças na gente, às vezes nosso racional, nosso desejo consciente quer ir para um caminho e o nosso inconsciente leva a gente para outro, nos sabota. Por quê? Por que o inconsciente ele nos sabota? Justamente porque não está sendo visto. Porque a gente não tem compreensão da totalidade do que é o inconsciente. Mas ele se comunica através dos nossos comportamentos, através dos nossos desejos inconfessáveis, através de processos muitas vezes caóticos que se instalam na nossa vida para nos obrigar a mudar. Porque o inconsciente ele precisa de atualização. O objetivo do desenvolvimento da nossa é alcançar a nossa essência. A gente nasce repletos, preenchidos de informações. Já trazemos com a gente a nossa bagagem quando a gente encarna. Não é isso? O código genético da nossa mãe, combinado com o código genético do nosso pai, é um repertório. E essa combinação, ela é única, ela é exclusiva, ela é você. Então, sim, você tem dons, você tem talentos, você tem capacidades, você também tem desafios, você tem o seu temperamento. E muitas vezes, no desenvolver da vida, aprendendo com o social, aprendendo na escola, o social eu falo, a primeira professora, os primeiros coleguinhas, os primeiros ambientes que a sua criança frequentou. Tem uma trilha sonora ao fundo de uma vassoura. De repente aparece um tambor, de repente aparece um agogô, de repente aparece um som de um violão, mas tá tudo certo. Vocês são de casa. Então a gente tem esse primeiro repertório e ao se desenvolver na vida, a gente vai entrando em contato com outras realidades que são completamente diferentes desse repertório. E essas outras realidades muitas vezes têm o hábito de nos definir. Porque não é porque a gente nasce com esse repertório, o nosso código genético primordial, que a gente lembra dele. Enquanto crianças, a gente está aprendendo. Enquanto crianças, a gente está explorando, reconhecendo. Só que muitas vezes, nesse campo de exploração, de reconhecimento, de entrar em contato com outras realidades, essas realidades externas a nós falam sobre a gente. Definem pela gente o que a gente é. Por exemplo, vou trazer o meu exemplo e você pensa na sua história, tá bom, minha deusa? Vamos fazer esse combinado. Eu não posso falar das minhas clientes, ok? Então eu falo de mim, eu sou a maior fofoqueira do meu rolê, sou eu mesma. Quando eu era criança, eu ouvia dos meus familiares que eu era sonsa. Porque eu era uma criança silenciosa. Eu era uma criança que não me comunicava muito. Essa coisa dessa comunicação, essa extroversão, esse entusiasmo, esse uhul, veio com a minha adolescência. Na fase Pitty, entendeu? Na fase Charlie Brown Jr., veio na fase Evanescence. Quando a gente foi entrando na adolescência, veio a rebeldia, o PPP papapá, a transgressão. Aí minha essência veio muito mais pra fora. Mas eu era uma criança muito apática, eu até diria, né? Gostava de dançar, aquelas coisas todas. Mas eu era silenciosa. E aí, nessa coisa de ser silenciosa, os adultos me diziam assim, essa menina é sonsa. E a pessoa que é sonsa, ela faz o quê? As coisas por debaixo dos panos. Na verdade, não era isso. Eu só era mais tranquila. E de tanto ouvir que eu era sonsa,
eu internalizei isso. E mesmo com a transição da adolescência, essa informação, eu sou sonsa, estava na minha personalidade. E isso me trouxe alguns problemas, por quê? Porque uma pessoa que faz coisas por debaixo do pano é uma pessoa ardilosa. E uma pessoa ardilosa, uma pessoa que faz coisas por debaixo do pano, às vezes tem desvio de caráter. Não é uma pessoa transparente, não é uma pessoa verdadeira, não é uma pessoa que se autoafirma. E aí entrou em choque na minha adolescência porque veio essa autoafirmação. Pausa aqui no meu exemplo, porque a live não é só sobre mim. O que foi que você ouviu que marcou a sua personalidade e você acreditou que isso te definia? Quando, na verdade, você percebia internamente. É quase uma sessão de terapia, viu, gente? Uma live comigo. Aproveite. Isso aqui não tem roteiro, não. Tá? Chegou agora. Olhe para sua história. Olhe para o que você ouviu. Olhe para aquilo que te marcou na personalidade e que entra em conflito com quem de fato você é. No seu íntimo, você sabe que entra em conflito. Quando eu falo de inconsciente, a sua essência está pulsando dentro de você, querendo ser vista, querendo ser notada. E aí vem o conceito da psicologia analítica que fala da integração, que fala da... Ai, meu Deus, esqueci agora o termo. Jesus, não é integração. Inclusive, a persona na psicologia junguiana é quando a gente tira a individuação, quando a gente tira as máscaras do social para assumir o nosso self, o eu sou. Quando a gente tira a máscara do social e assume eu sou isso. Esse processo não é integração, é individuação. Esse é o termo que a psicologia analítica junguiana traz como referência para a gente compreender o movimento que o nosso inconsciente, porque parece que o inconsciente ele está jogando contra a gente, quando na verdade ele está jogando contra as internalizações que nós fizemos do social e que muitas vezes confrontam a nossa essência. Então, como o inconsciente ele está a favor da nossa essência, parece que ele está jogando contra o nosso ego. Na verdade, ele está levando a gente para o nosso caminho de conforto com a nossa existência. Eu sempre ouvi que não era estudiosa e era burra. Irmã, só agora estou me sentindo inteligente. Arro, axé. Salve sua força e sua inteligência, porque a inteligência ela é um conceito amplo. E eu estava refletindo sobre isso ontem. Não adianta a gente exigir de um cego que veja, nem de um aleijado que ande. Isso quer dizer o quê? Que cada pessoa precisa estar no seu lugar. E quando a gente fala de inteligência, gratidão, Bru, por você ter trazido esse ponto. Porque isso tem tudo a ver com a live. Meu coração chega a dar uma confirmação. Por quê? Porque a inteligência, ela não é necessariamente isso que fala os cientistas, inclusive. Os psicólogos que estudaram a inteligência humana perceberam que existem múltiplas inteligências. Inteligência espacial, que é essa inteligência geográfica. A inteligência de memorização. A inteligência musical. A inteligência numerológica. A inteligência mediúnica. Então, o que a sociedade fala? Que uma pessoa que não consegue dar conta de um currículo escolar totalmente bancário, castrador, punitivo, a criança que não dá conta de memorizar a quantidade de conteúdos que é jogado no colo dela sem ludicidade, sem entender a linguagem de aprendizado daquela criança, é uma criança burra. Quando, na verdade, talvez a inteligência dessa criança esteja levando ela para outro campo de desenvolvimento. É isso que eu quero dizer quando não adianta forçar o cego a ver. Não consegue.
eu tenho uma inteligência com a minha comunicação. Obviamente eu fui aperfeiçoando isso porque tinha um trauma. A Bruna é sonsa. E a pessoa que é sonsa, ela não se comunica claramente, abertamente. Para se comunicar abertamente, a gente precisa se expor. E aí essa voz do Bruno é sonsa ressoava no meu inconsciente, me impedindo de fazer várias coisas. Mas, por exemplo, Bru, você que é uma outra Bruna, você traz a questão da inteligência com os estudos. Você tem uma inteligência que eu não tenho, que você toca violão. A sua coordenação motora está a favor da sua inteligência musical. Talvez você não tenha com a sua comunicação a expressividade, a clareza, a rapidez de associar palavras, conceitos para educar. Mas você tem outra inteligência. Eu acredito que todas nós aqui temos algumas inteligências que brilham mais e outras que brilham menos, porém que podem ser desenvolvidas. Nós estamos aqui para nos desenvolver, nos lapidar, nos aperfeiçoar. O violão não vai ser um limite para mim. Assim como a comunicação não vai ser um limite para você. E quando é que a gente começa a colocar o nosso inconsciente a nosso favor? Quando a gente começa a separar isso daquilo, as minhas deusas do podcast. A gente começa a separar isso daquilo, colocar cada coisa em seu lugar. Eu não vou entrar num campo de futebol e jogar bola maravilhosamente bem. Não é a minha expertise e eu não faço questão que seja. Não tem libido, não tem desejo para esse lugar. Mas onde é que tem libido e desejo de aperfeiçoamento? Eu sou das artes. E você é da onde? Eu sou das artes, eu sou da espiritualidade. E você é da onde? Qual é a sua tribo? Qual é a sua linguagem? Qual é o seu jeito de existir? E essa criação precisa, com essa lua em leão, essa lua crescente, a gente precisa ter bastante atenção na definição dos nossos desejos. Por quê? Porque a lua em leão coloca muito a gente sobre, coloca uma certa importância sobre como o outro nos vê. A tal da validação externa. E é aí que a cilada acontece. Por quê? Porque a gente precisa ouvir a nossa essência. Para jogar com o nosso inconsciente a nosso favor. Quando a catástrofe ela se instala na vida de um ser humano, especificamente na vida de uma mulher, nada contra os homens, eu até agradeço aos homens presentes nessa live, sejam muito bem-vindos. Vocês também estão sob efeito da lua, quero dizer isso para vocês, lembrar para vocês, a lua está sobre a cabeça de todos os seres vivos. Mas eu falo especificamente as mulheres, porque as mulheres têm ventre, têm útero, têm ciclo menstrual. E a lua, ela tem uma ênfase na regência desse ciclo menstrual. A lua, com essa regência e essa ênfase, tem o poder de alterar nosso estado de humor, nosso estado de concentração, o nosso estado de disposição social. E a lua, ela também tem influência sobre o nosso consciente. E aqui eu abro para homens e mulheres. Por que, Bruna, a lua tem influência sobre o inconsciente do ser humano? Porque o inconsciente é o escuro. É a noite. É o lugar, o espaço, que não é material, mas ele é metafísico na nossa cabeça, que acomoda conteúdos não percebidos pelo nosso ego. Ou, se percebidos, rejeitados. Porque confronta com as expectativas sociais. E a nossa máscara, a nossa persona, está sempre nesse lugar de buscar validação, pertencimento no social. E aí, esse é um ponto importante de entendimento. O inconsciente é esse espaço metafísico na nossa cabeça que acomoda
conteúdos não vistos ou, se vistos, rejeitados pelo nosso ego. E a missão da nossa experiência na Terra é trazer à tona esses conteúdos que estão soterrados na escuridão do inconsciente, trazer para a nossa consciência e integrar ele na nossa personalidade. E as mulheres vivem isso a cada 28 dias. Mulheres inteligentes que já estão se aproximando dos seus ciclos. Ah, Bruna, tirei o útero, então siga a lua. Ah, Bruna, eu tô na menopausa, eu não menstruo mais, então siga a lua. Ah, eu sou homem, mas esse assunto tá se conectando comigo, não sei porquê. Siga a lua. Nesse momento, nós estamos numa lua crescente no céu. Isso quer dizer que a expansão dos conteúdos inconscientes na nossa consciência está aumentando. Aquilo que estava soterrado na escuridão da lua nova começa a expandir. Você não é só sua energia que vai para fora. Não é só sua fertilidade que cresce. Não é só seu apetite sexual que cresce. É também a sua noção de eu sou. Tá sendo fácil para vocês entenderem isso que eu tô falando? Ou tá muito abstrato? Tá claro, tá fácil, tá simples de entender. Então, à medida que a luz da lua ela vai crescendo também a nossa expansão de consciência. A lua cheia, ela representa o ápice da expansão. Quando a lua vai minguar, começa novamente a descida para o inconsciente. E a descida para o inconsciente revela a vida dando uma oportunidade para a gente se investigar e se compreender melhor. Quais são as minhas partes que eu rejeito? Quais são as coisas que eu não aceito sobre mim? Quais são as coisas que eu tenho vergonha sobre mim? Que eu não assumo sobre mim? Então, a cada 28 dias, a gente tem essa oportunidade. Quando a gente não faz isso, geralmente vem a crise, geralmente vem o caos, geralmente a torre faz as coisas desmoronar, sair do eixo, para que a gente se organize no meio daquele caos. E aí, dito isso, trazendo essas definições de psicologia analítica, trazendo essas definições de sagrado feminino, não nessa perspectiva às vezes muito rasa, mas sim profunda. Talvez você nunca tenha escutado ninguém falar de sagrado feminino e de influência da lua no nosso autoconhecimento dessa forma. Mas isso aqui são coisas que eu fui juntando as peças do quebra-cabeça e estou trazendo para vocês nessa aula de hoje. Dito isso, quem está ao vivo comigo na live, que área da vida vocês gostariam de uma mensagem das deusas? Uma clareza, uma resposta, um conselho. Que área da vida? Vamos para nossa consulta. Se deixar eu falo mais do que a nega do leite, eu fico aqui até amanhã fazendo uma pós-graduação de autoconhecimento com vocês. Bora simbora. Qual é a área da vida? Quem tá ao vivo? Tô vendo que tem 3 pessoas ao vivo aqui comigo. Não sei se tem ainda. Olha, a Virgínia tá ao vivo. Largo Doce, Vi. Largo Doce, qual é a área da vida? Quem responder primeiro leva. E eu vou falar pra vocês, esse negócio de mergulhar no nosso inconsciente é babado, às vezes a gente não quer, né? A gente pensa assim, ai meu Deus, outra morte. Não tem mais nada pra matar aqui não, universo. Você quer que eu mate o que, universo, agora? O que você quer que eu mate? Já tô toda... Né? Tem hora que a gente fala assim, meu Deus. Eu gostaria e penso sobre a relação com o masculino. Gostei. Amor.
Amor masculino. Gostei. Gostei dessa sugestão de vocês. Relação com masculino. Dá pra ser relação, pra ficar integrada, né? Dá pra ser relação amorosa com masculino. Porque relação com masculino pode ser com o pai, com o chefe, com o nosso masculino interno. Vamos puxar desse jeito? Relação amorosa com masculino. Qual é a mensagem das deusas? Para essa semana, né? Ai, meu Deus, que não tá... Olha só. Olha só, olha só, olha só. Eita, poxa. Arrasou, tirar o de ao vivo tá bom demais. Minhas deusas, vocês não têm noção de como essas cartas responderam aqui sobre relação amorosa com o masculino. Sai a carta da mudança de forma. Eu perguntei, né? Espiritualidade. O que precisa acontecer na relação amorosa com o masculino? A outra pergunta foi: qual o conselho para a relação amorosa com o masculino? E a outra pergunta foi: qual é a responsabilidade nós que estamos aqui, mulheres, com o masculino nessa relação amorosa, né? Qual é a nossa parcela de responsabilidade nessa relação amorosa com o masculino? A primeira pergunta é a espiritualidade que responde, trazendo a mudança de forma. A mudança de forma, ela é muito categórica, porque ela pede que realmente a gente mude a forma do... Olha só, eu vi um zoom diferente aqui no meu celular. A mudança de forma, ela pede que mude realmente os comportamentos. Ela traz que nesse momento a mudança já está acontecendo, ou que precisa acontecer. E essa forma é a forma de se relacionar. Por exemplo, vem aqui assim, né? Eu vou tirar a carta para confirmar. Mudança de forma no comportamento. E que comportamento? Comportamento de dor. E confirma o que eu tinha sentido. Olha a lua cheia. Deusas, quando sai mudança de forma e o comportamento de dor, a gente precisa de de uma reprogramação mental para lidar com o relacionamento com os homens. Por quê? Porque se a gente está vibrando no nosso inconsciente com o padrão de ele vai me maltratar, ele vai me sugar, ele vai me explorar, ele vai me abandonar, eu não sou boa o suficiente para ele, ou eu só arrumo um homem fraco, os homens são fracos. Quais são as crenças que vocês têm sobre o masculino que levam vocês para um lugar de dor dentro das relações com o masculino? O que é que faz vocês se sentirem inseguras com esse masculino? A traição. Traição. E isso dá pano pra manga, Virgínia. Sabe por quê? Porque o que é traição? O que é traição? A traição é, de fato, a pessoa com quem você ama, que você está se relacionando, se atrair por outra pessoa, ter uma relação sexual por outra pessoa, ou estar no campo de acordo e de fidelidade, mesmo assim, querendo outra pessoa. A traição, para a gente definir o que é traição, a gente primeiro precisa definir o acordo que é feito dentro desse relacionamento. Então, se existe o medo da traição, se existe a dor da traição, quais são os acordos que estão sendo feitos? Ah, Bruna, eu sou monogâmica. Não tem esse negócio de relacionamento aberto, não.
A Ribru embaixo já coloca aprisionamento da minha vida e liberdade, né? Que é o contraste da traição. Enquanto o Bru não quer se sentir presa, Vi tem essa crença, né, que impede que o relacionamento aconteça de modo saudável. Sinto que o masculino tem mais poder na dinâmica de uma relação amorosa. Assim a sociedade quer, né? Mas quando o pagode da Bahia fala que o poder está na tcheca, meu amor, é porque é verdade. Só que a maioria das mulheres não sabem usar esse poder. Não sabem. Mas, assim, a voz de comando é feminina. Mas, assim, o poder na dinâmica de uma relação é porque muitas mulheres não reconhecem o próprio poder. E aí, por não reconhecer o próprio poder, não reconhecem que podem decidir coisas dentro da relação. Apenas aceitam o que os homens decidem. Não questionam. Entende? Então, precisa se repensar esse lugar do poder. Precisa se repensar os contratos que são feitos para uma relação existir. Se você é monogâmica e tem medo da traição, ou já viveu essa ferida e o medo te impede de viver de novo, esse é o lugar de dor. Talvez você precise aprofundar um pouco mais em como viver essa transformação, essa mudança de forma. E aí eu trago o contraponto do relacionamento aberto, porque não necessariamente, gente, relacionamento aberto é sair dando para todo mundo. Relacionamento aberto envolve uma comunicação clara sobre afetos, sobre desejos, sobre interesses. E muitas das relações entram no campo da traição por causa da hipocrisia. É muita hipocrisia. E as relações monogâmicas tendem a ser relações hipócritas. É muito massa quando a gente está com uma pessoa inteiro. Porque a gente só tem olhos por essa pessoa. Mas se a gente não tiver olhos só para essa pessoa, será que dentro do meu relacionamento eu consigo comunicar isso com tranquilidade para a pessoa com quem eu tô me deitando? Sabendo que eu posso ser acolhido por essa pessoa? Então, a questão da traição, a troca sexual, antecede um pouco isso. Começa no vínculo, na comunicação que é feita, né? E aí quando a gente traz o outro ponto, que é a liberdade, da mesma forma. É o vínculo dentro da relação que vai definir o nível de liberdade que você tem ou não. E assim, aí a gente avança, né? Um pouquinho, a gente vai avançando. O conselho é agir com sabedoria. Mas como é que a gente age com sabedoria? Com um inconsciente impregnado de crenças limitantes, precisando de cura, com muitas informações que precisam ser vistas. A partir do momento que a gente começa a ter mais autoconhecimento, a gente consegue ter mais sabedoria. Então, meu conselho para vocês, para se guiar pela luz da sabedoria, a luz de Sofia, é justamente sair da live hoje e fazer uma lista, falar assim, o que é que me afasta da relação amorosa com os homens? Escreva uma lista. Perceba quantas coisas podem surgir. Brainstorm. Chuva de ideias. Para você perceber, ter uma noção mais aprofundada do que é que está impactando o seu inconsciente, te afastando nessa relação. A mudança desse padrão, ela tá urgente. Isso aí eu posso garantir para vocês. Essa carta, ela só sai quando ou já estamos em transição ou quando está muito urgente viver essa mudança, tá? Então, poderia dizer que tem sim masculino no campo de vocês, tem homem presente no campo de vocês, né? Tem desejos acontecendo nesse campo,
Vocês estão buscando se relacionar amorosamente com os homens. Existe esse desejo, mas existe o confronto com a dor. E aí, qual é a nossa responsabilidade? Ela é chocante. Saiu a carta da compaixão. A carta de Kuan Yin, pedindo para que a gente olhe com olhos de compaixão para essa relação. Para os homens. E isso aqui eu concordo. Hoje eu concordo, antes eu não concordava. Antes, há um tempo atrás, há 1 ano e meio, 2 anos, eu ia olhar para essa carta e ia falar, mas como eu vou ter compaixão de abusador, de traidor, de mentiroso, de encostado? Como é que eu vou ter compaixão de homem? Eu tinha ódio pelos homens, mortal. Mas só que eles também são vítimas do patriarcado e do machismo. Eles também vivem um aprisionamento das suas emoções. Quando a gente cresce ouvindo que homem não pode chorar, que homem tem que ter relação sexual, porque é do homem, é dos hormônios, como se a relação sexual precisasse de mais prioridade para os homens do que para as mulheres. Isso também é um aprisionamento. Existem vários aprisionamentos que o machismo criou para o homem. Que o homem tem que ser forte. Que o homem tem que pegar peso. Talvez não. Porque nem todos os homens representam apenas um único arquétipo. E aí, quando essa carta de Kuan Yin, ela fala de compaixão, ela está pedindo para que a gente olhe para esse lugar de dor que os homens também vivem, por serem vítimas do machismo e do patriarcado que eles mesmos criaram. É como se as cartas estivessem pedindo: baixe as armas, baixe as armaduras, vamos baixar as barreiras. Pois é, mas aí os relacionamentos, Bru, é o caminho mais potente de desenvolvimento pessoal. A gente não se desenvolve no isolamento. A gente não cresce dentro da nossa própria bolha. Como as marés. Às vezes a gente vai para fora, às vezes a gente vai para dentro. Não dá para ficar totalmente no isolamento, reclusa, e não dá para ficar totalmente aberta. Mas em algum momento precisa se abrir. Inclusive, saber respeitar a individualidade dentro da relação. A lua não está nos ensinando isso? Que às vezes ela está escura e recolhida, e às vezes ela está expansiva? Às vezes a gente precisa aprender a lidar. E aí o medo de se relacionar e da sombra que vai aparecer. Pronto, eu vou pegar essa frase. A sombra que pode aparecer. Dê graças a Deus quando a sombra aparece. Quando a sombra aparece, é que a gente pode medir se esse relacionamento serve pra gente ou não. Tem pessoas que têm sombras altamente luminosas, que só precisa disso, de compaixão. Tem pessoas que têm sombras que são altamente perigosas. E a gente tem uma evidência de feminicídio que é gritante na sociedade mundial. Nós vivemos em um planeta que mata mulheres gratuitamente, pelo simples fato de ser mulher. Mas isso aqui, essa sombra do predador psicológico, a gente vai falar numa outra live, tá? Quero trazer o conto do Barba Azul, inclusive, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, pra gente conhecer o predador psíquico que está dentro de todas nós e todos nós. Mas é no relacionamento, quando a sombra aparece, que a gente consegue definir: dá pra mim ou não dá. Me incomoda, mas mesmo assim eu amo. Me incomoda, me gera agonia,
Mas mesmo assim eu me sinto conectada, atraída por essa pessoa. A sombra revela a verdade das pessoas. Se a gente fica só nesse campo de querer ver a luz do outro, a gente está se enganando. Porque ninguém é só luz. Uma hora a máscara cai. E quando ela cai, ótimo. Quando ela cai é ótimo. Porque é lindo ver o outro viver sua mudança de forma. É lindo ver o outro se transformar. É lindo ver o outro crescer. É lindo poder ter pessoas que testemunham também seu crescimento. Ou pessoa. Vai depender do tipo de relacionamento que você tem. Eu imagino que aqui tem mulheres diversas que vão me assistir, inclusive, depois. Mulheres que são monogâmicas, mulheres que não são monogâmicas, mulheres que não são hétero. Apesar de vocês terem escolhido especificamente a relação com o masculino, amorosa. Então, assim, em resumo da ópera, a relação amorosa com o masculino está pedindo cura. E essa cura é responsabilidade da gente. A gente precisa aprofundar nas nossas crenças de dor, as crenças limitantes que a gente carrega sobre da nossa relação do passado com os homens. Porque se a gente vive nesse passado, não existirá futuro, meu amor. Não existirá futuro. Enquanto a gente viver no passado, trazendo as experiências do passado. E aí, como é que a gente faz? Se limpando, né, meu amor? Se limpando. Bruna, como é que eu me limpo das experiências do passado? Vou te dar algumas sugestões. Você pode marcar comigo uma consulta de Theta Healing pra gente fazer divórcio energético. Você pode marcar comigo a sua iniciação na Yoni Egg terapia. Você pode marcar comigo a sua vaporização do útero para desfazer esses vínculos. Inclusive, a Yoni Egg terapia, não tô só com a agenda aberta para atendimento individual com a Yoni Egg terapia, como também vai acontecer Mulher Alquimia, tá? E assim, todo o conhecimento que eu passo para vocês aqui na live, ele é gratuito. Vocês percebem que eu vou tendo uma conversa muito massa. Vai chegando as coisas, eu vou falando, eu vou trazendo conhecimento, eu vou trazendo técnica, ferramenta, inclusive, para auxiliar de modo gratuito no desenvolvimento da gente. Porque eu também cresço, eu amo falar. Cada vez que eu ensino, cada vez que eu interpreto, cada vez que eu abro campo de evidência, eu aprendo mais, eu me desenvolvo mais. Mas eu trabalho com isso. Sem hipocrisia, sem firulas, sem dourar pílula, eu trabalho com isso. Eu não tenho nenhuma instituição me sustentando por trás. Nem instituição familiar, nem instituição do Estado, nem instituição particular. O meu corre, quem faz sou eu todos os dias, através da rede social. Então, essa live sim também é para eu fazer meus pitches de vendas. Claro, meu amor. Blogueirinha que sou, vendedora nata, oxe, me deixe fazer meus pitches de venda. E é o que eu preciso te dizer, estou com a agenda aberta, vou para Salvador atender. Esse mês ele tá maravilhoso, inclusive. Por R$35 eu vou guiar um workshop de ginecologia natural em Lauro de Freitas, no espaço que eu atendo, Cores do Vento, espaço parceirão. Tem mais de 2 anos já que eu atendo nesse espaço. Faço massagens lá. Atendo com as constelações familiares, com todas as coisas que eu faço. E aí, nesse mês de março, vai ter um workshop num preço, assim, chega a ser ridículo, R$35, um preço para você acessar um workshop de ginecologia natural presencial. E não vai ser só conversa não, vai ter prática terapêutica também, de modo coletivo. Além desse workshop, em maio vai ter mulher... O workshop é dia 28, Bru. O workshop é dia 28. Cai numa sexta-feira, vai ser às 14 horas. Vai ser muito lindo se você puder ir, viu? Porque a gente vai falar o máximo que a gente puder dentro do tempo determinado pra gente falar de ginecologia natural e nossa saúde. Alternativas naturais de cuidar da nossa saúde, tá? Aí, além disso, desse workshop,
vai ter também Mulher Alquimia presencial aqui em Baçaí, tá? E eu tô avisando com antecedência porque eu tenho um método de parcelamento chamado Xerecaixa. Ai, meu Deus, o que é o Xerecaixa? O Xerecaixa é para você ir parcelando a sua vivência, a sua imersão das deusas, entendeu? Tem gente aí se acabando de rir, eu tô vendo só as carinhas subindo. Me deixa com minha maluquice, viu? Me deixa, é Xerecaixa mesmo. Por quê? Porque a nossa preciosa xereca merece um ovo de cristal reluzindo, ó, pompoando, fazendo a gente vibrar. Oxe, você vai dormir, você vai sonhar com quem, meu amor? Quando você botar esse cristal, você vai já atrair a sua alma gêmea, entendeu? Ah, minha filha, a sua preciosa merece um ovo de cristal, viu? Eu vou te dizer, você merece esse ovo de cristal. Só que a Mulher Alquimia não é só sobre o ovo de cristal. Você não vai ficar lá sentada e eu ficar falando, não, parecendo a nega do leite, não, viu? A gente vai meditar. Vão ter 2 meditações ativas muito especiais. Uma de abertura do coração e de limpeza de mágoas. Uma outra meditação onde a gente vai plantar nossos sonhos na terra, que é a meditação Criar e Parir, onde a gente vai conectar com essa força da terra, né? Vamos ter banho de folhas, vamos ter um almoço abundante, maravilhoso. Nós vamos ter, sim, a conversa, vamos ter exercício sistêmico com as cartas, vamos ter uma conversa para eu te ensinar o passo a passo para você introduzir esse cristal dentro de você. Eu vou te guiar na primeira introdução desse cristal. Você vai colocar o ovo lá comigo, você vai tirar o ovo lá comigo, você vai aprender a massagear a sua pelve de um jeito que te gere mais prazer. Então, assim, é só abundância, entendeu? Eu quero mulheres corajosas comigo, inclusive para dizer sim para um investimento de alto valor em si mesma, tá? Eu não tô lembrando aqui quanto é o primeiro lote, eu só lembro do segundo lote. Lapada na rachada! Tá vendo? Lapada na rachada, minha filha, o negócio chega, caiu. Gente, eu vou divulgar porque eu não tô lembrando agora o coisa do primeiro lote. Mas se eu não me engano, eu vou postar pra vocês, tá? Eu posto pra vocês, eu não tô lembrando não. Mas tá um primeiro lote promocional. Então, se vocês quiserem começar o Xerecaixa de vocês, já está disponível, tá? E assim, de todas as opções que eu ofereci pra vocês, de fazer limpeza de crenças, de dor, de relacionamentos do passado, não aguenta mais carregar essas caveiras do passado? Não aguenta mais, né, B? Cansou, né? Decidiu que de agora em diante você vai ser feliz e vai arrumar um homem à sua altura. Decidiu, bateu o martelo, pronto. De todas as possibilidades de encerrar esse passado, a Ione Egg Terapia é a mais potente. Brincadeiras à parte. Eu amo trazer um senso de humor, entendeu? Porque eu sou assim, eu sou brincalhona. E eu acho que assuntos sérios ficam mais leves quando a gente fala de um jeito engraçado. Mas a Ione Egg Terapia, ela é a mais potente de todas. Por quê? Acho que eu vou fazer uma live só pra falar da Ione Egg Terapia. Mas é porque é um processo que dura 3 meses. Você com um cristal dentro da sua vagina. É um processo que dura 3 meses de atualização do seu corpo físico, emocional e energético. Então, se depois de passar por essa experiência, seguindo o protocolo de tratamento, fazendo exatamente como eu vou te ensinar, sendo acompanhada, tendo rede de apoio, fora todas as outras experiências que eu preparei para que vocês saiam de lá mais leve, não só por causa do cristal, mas as experiências meditativas que eu preparei, e a conexão com as ervas que a gente vai ter, é difícil, muito difícil, que você ainda saia dessa experiência segurando esses traumas do passado. Eu acho quase impossível.
Acontece porque tem mulheres que são muito desconfiadas, que não se entregam. Mas eu também não tenho interesse em dialogar com essas mulheres. Eu quero mulheres prontas, minimamente dispostas a viver a sua mudança de forma. Quem tá no lugar da desconfiança, quem tá no lugar da dúvida, quem tá no lugar do vou testar Bruna pra ver se funciona. Não venha não. Não venha não, porque eu quero que vocês realmente vivam o poder que usar um cristal intimamente pode trazer pra sua vida. E aí Freud, ele fala, se você acredita, você tá certa. Se você não acredita, você também está certa. O que é que você escolhe acreditar? Apesar que o Jung, ele é tão visceral que independente se a gente acredita ou não, ele faz as coisas acontecer. Eu tenho várias evidências disso. Tá certo, minhas deusas? Recomendo muito, tá? Recomendo muito. Espero muito ver vocês na Vivência Mulher Alquimia. Próxima segunda tem mais live. A gente vai se encontrar de novo. A gente vai ter um outro tema para fazer a consulta oracular. Eu espero ter alcançado minimamente as expectativas de vocês com as respostas das cartas hoje, mas não depende de mim, depende muito mais delas, tá? Façam esses exercícios que eu passei para vocês a respeito de investigação das suas crenças e trabalhem ainda essa semana. Vai ficar gravada, Lil. Vai ficar gratidão por sua presença, viu? Sempre fica gravada e eu ainda subo no destaque aulas. Se vocês olharem no meu perfil, tem um destaque aulas, tá? E aí toda semana eu trago um tema e toda semana vocês que estão ao vivo escolhem onde é que a gente vai fazer a consulta oracular. Por acaso você quer aprofundar mais nesse tema? Bruna, eu quero entender melhor meu rolê com o masculino. Eu quero compreender minha relação com o dinheiro. Eu quero destrinchar algumas informações sobre a minha espiritualidade. Eu quero uma consulta profunda com você. Essa semana eu tô com a agenda aberta, a gente pode fazer online, tá? Tanto com as cartas, como o oráculo jogo de conchas. Aí vocês decidem o que é que fica melhor pra vocês. Carol, meu amor, já estamos finalizando, mas é sempre uma alegria te ter perto de mim, viu? Um beijo pra todas vocês, a live vai ficar salva. Se vocês puderem, fez sentido, gostou, bateu certo, compartilha, gente. Bota lá nos stories de vocês para que outras mulheres possam ver. Não é porque eu quero status, não. É porque quando mulheres compartilham esse tipo de conteúdo, o Instagram, ele entrega mais. E como eu disse há poucos minutos atrás, eu não tenho nenhuma instituição apoiando esse trabalho. Quem apoia esse trabalho é o meu fazer de todo dia. Então, quando vocês compartilham isso que faz sentido, que agrega, que ajuda a crescer, que ajuda a pensar fora da caixa, vocês estão me ajudando, tá? Não no sentido de ter mais status, fama, nada disso, mas para que essa informação chegue a mais mulheres. E quando uma se cura, todas nós recebemos essa cura coletiva, tá bom? Eu sou Bruna Narri, assim falei. Um beijo grande, até a próxima segunda. Tchau, tchau.